Olá a todos e bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Esta semana nós estamos falando sobre altar e a importância do altar, porque nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma unção que o Senhor deu para a casa do Pai de 3 meses de milagres. Começamos dia 8 de agosto até dia 8 de novembro, nós estamos debaixo de uma palavra e de uma unção que o Senhor nestes 3 meses vai operar milagres incríveis e extraordinários em nosso meio. Eu queria convidar você que está desse lado a visitar a casa do Pai durante estes 3 meses e venha receber a sua bênção. Venha com a convicção para receber a sua vitória e o seu milagre, porque eu vou dizer, neste lugar, nesta casa, na casa do Pai, o Senhor tem realizado e operado milagres em nosso meio. Se você não crê, venha e veja com os seus próprios olhos aquilo que Deus tem feito em nosso meio e vai continuar a fazer, porque Ele é vivo e Ele está em nosso meio. Amém? Eu queria falar sobre vocês então, esta semana estamos falando da importância de termos um altar na nossa vida. Falámos no programa anterior que o altar é um lugar onde os filhos de Deus, o povo de Deus, levantava para se encontrar com Deus. Levantava um monumento em pedra, sacrificava um animal e derramava o seu coração, orava, falava com Deus, adorava, e então o Senhor descia sobre esse altar, consumia o holocausto e o sacrifício e renovava o seu pacto, renovava a sua aliança com os seus filhos e lhes dava palavra, lhes dava promessa e renovava os seus estatutos e as suas ordenanças sobre o seu povo. Então, o altar é o lugar de encontro com Deus, é o lugar onde nós temos contacto com Deus e Deus tem um contacto connosco. O altar é o lugar onde nós nos encontramos com Deus. Sempre que os filhos de Deus, sempre que o povo de Deus na Bíblia queria se encontrar com Deus, eles levantavam um altar, ofereciam um sacrifício, adoravam a Deus e aí Deus visitava o seu povo, aí Deus fazia uma aliança com os seus filhos e algo poderoso mudava e acontecia na vida dos filhos de Deus. Eu quero falar hoje sobre a vida de Noé. Nós falámos no programa anterior também sobre Noé, que Noé falou depois que ele saiu da arca, depois do dilúvio, Noé levantou um altar ao Senhor. Foi a primeira vez que um homem na palavra de Deus, um ser humano, levantou um altar ao Senhor. Esse foi o Noé. Quando ele saiu da arca, quando terminou aquele dilúvio, Noé automaticamente levantou um altar ao Senhor e Deus renovou a sua aliança com Noé e com a terra também. E diz a palavra que o Senhor prometeu nunca mais destruir a terra com água. Então, eu quero me focar hoje, conforme falámos no primeiro programa, sobre a história de Noé. A importância do altar que Noé levantou para Deus. Noé tinha acabado de terminar uma crise, um dilúvio que tinha vindo sobre a terra. Noé foi protegido, ele e a sua família, com os animais, foram salvaguardados naquele tempo de crise, mas diz que quando eles saíram da arca, todo o ser humano, imagine, todo o ser humano à face da terra tinha morrido, toda a carne que respirava já tinha terminado, já tinham morrido, e só Noé e a sua família, os animais que estavam com ele, eram vivos. E diz a palavra que Noé, logo que saiu da arca, quis levantar um altar para o Senhor e renovar a sua aliança, renovar o seu pacto. Logo que Noé saiu daquela situação, ele estava meio confuso, estava meio preocupado com aquilo que seria o seu futuro. E então ele levantou um altar ao Senhor. Sabe, quando nós precisamos ouvir Deus, quando nós precisamos que Deus responda à nossa oração, quando nós precisamos ter um encontro com Deus e que Deus nos dê direção, que Deus fale connosco, que Deus nos dê uma palavra, nós precisamos levantar um altar. Nós precisamos levantar um altar de adoração. Um lugar, como eu falei no primeiro programa, o altar é um lugar onde nós nos encontramos com Deus, através da adoração, através do louvor, através da oração. Quando nós vamos para o nosso quarto, quando nós estamos na sala, quando nós estamos com a família, quando nós estamos no carro, quando nós estamos no trabalho, mas dedicamos um tempo para orarmos, para adorarmos a Deus, então nós estamos levantando um altar ao Senhor e nesse altar Deus vai aparecer para nós. Nesse altar o Senhor vai falar connosco. Nesse altar o Senhor vai transformar a nossa vida. Nesse altar nós nos encontramos com Deus e Ele se encontra connosco. Então Noé estava confuso porque tinha estado bastante tempo fechado dentro de uma arca. Ainda que o Senhor o guardou, o protegeu de tudo, foi uma proteção maravilhosa que Deus deu para Noé e para a sua família, mas Noé saiu meio confuso da arca, bastante tempo fechado na arca. Logo que ele sai da arca, viu que todo o ser humano à face da terra tinha morrido. Noé estava preocupado com o seu amanhã, Noé estava preocupado como seria o futuro dele e da família na terra.
Então, como ele estava preocupado, como ele estava ansioso, como ele não sabia o que fazer da sua vida, ele levantou um altar. Noé disse assim: bom, eu estou confuso, eu preciso de direção para mim, para a minha família, o que é que nós vamos fazer agora que saímos da arca? Qual é os próximos passos que nós temos que dar agora? Então, Noé levantou um altar ao Senhor. Eu preciso que Deus me responda, eu preciso que Deus me dê direção, eu preciso que Deus fale comigo, então vou levantar um altar. Sabe, quando você que está aí desse lado, você que precisa de direção na sua vida, você que precisa que Deus lhe indique, lhe dê as coordenadas daquilo que você tem que fazer, quais são as decisões que você tem que tomar na sua vida. Se você precisa dessa direção de Deus, se você precisa que Deus o ilumine, que lhe dê direção, levante um altar para o Senhor. Aí na sua casa, com a sua família, diz a palavra que Noé, juntamente com a família, juntamente com a esposa, com os filhos, com as noras, levantou um altar ao Senhor. Ele trouxe toda a sua família até à presença de Deus. Sabe, infelizmente, hoje em dia, as pessoas, quando entram na presença de Deus, se oferecem individualmente. E muitas vezes nos esquecemos de levantar um altar ao Senhor com toda a família. É tão bom quando o esposo, a esposa, os filhos, em casa se reúnem para orar, para adorar, para falar com Deus, para levantar um altar ao Senhor. Deus se agrada disso. Quão bom e quão suave é quando os irmãos levantam um altar, quando as famílias levantam um altar ao Senhor. Deus visita as casas, Deus visita as famílias, porque onde há altar, onde há um altar levantado e erguido para o Senhor, Deus aí aparece. Deus aí visita o seu povo, Deus aí fala com o seu povo. Então o altar tem que ter adoração, tem que ter sacrifício e tem que ter um propósito. Então Noé tinha um propósito para levantar um altar. Ele estava sem direção. Ele precisava de saber qual eram os próximos passos que ele devia dar na terra. O que é que seria da vida dele, o que seria da família dele agora que saíram da arca e toda da face da terra tinham sido exterminados, todo o ser humano. Ele precisava de uma direção para a sua vida, precisava de uma direção para a sua família. Então ele levantou um altar. Você que está aí desse lado e precisa de direção para a sua vida, não sabe o que fazer com a sua vida, não sabe o que fazer em relação ao seu trabalho, não sabe o que fazer em relação à sua família, em relação ao seu casamento, em relação ao problema que você está a passar com os seus filhos, levanta um altar ao Senhor. Erga um altar na sua vida, no seu coração, na sua casa, um lugar onde você possa adorar a Deus, um lugar onde você possa falar com Ele. É bom falarmos com Deus na igreja, é bom nós louvarmos a Deus juntamente com os irmãos na casa do Pai ou na igreja onde você possa congregar, mas é tremendo, é maravilhoso também quando a nível individual, quando nós estamos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, na nossa casa, com os nossos familiares, nós podemos levantar um altar ao Senhor. Então, onde você está, no lugar onde você está, no sítio onde você está, no seu trabalho, na sua empresa, na sua casa, na sua família, no seu escritório, com os seus amigos, com os seus filhos, com o seu esposo, com a sua esposa, levanta um altar ao Senhor. Levanta um altar ao Senhor. Levanta as suas mãos, fecha os seus olhos, começa a adorá-lo, começa a louvá-lo, começa a oferecer sacrifício de louvor, começa a oferecer sacrifício de adoração e Deus vai aparecer para si. Deus vai visitá-lo, Deus vai transformar a sua vida, Deus vai lhe dar direção e Deus vai lhe dar as coordenadas certas que você precisa ter na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, você que está desse lado e diz assim: apóstolo, estou sem direção na minha vida, estou sem direção na minha casa, estou sem direção na minha família, não sei o que fazer, não sei qual é a próxima decisão que eu tenho que tomar, não sei qual é a decisão correta, estou preocupado com o meu futuro, estou preocupado com o futuro da minha família. Sabe que Noé estava preocupado não somente com o seu futuro, mas com o futuro da sua família. E quando ele levantou um altar ao Senhor, sabe o que é que diz a palavra de Deus? Diz a palavra que o Senhor sentiu o aroma suave do sacrifício que Noé ofereceu. Sabe, altar sem sacrifício não é altar. Quando você levantar o seu altar, ofereça o seu sacrifício. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício, não sei, faça um voto com Deus. Algo que Deus colocar no seu coração, se você tiver que prometer algo ao Senhor, se você tiver que fazer um voto ao Senhor, ofereça um sacrifício, ofereça algo. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz para nós não entrarmos na sua presença de mãos vazias. Então quando você for levantar um altar, certifique-se e tenha a certeza que você leva consigo também o sacrifício para você oferecer sobre esse altar. Algo que você tenha que oferecer, não sei. Talvez você tenha que deixar um pecado, talvez você tenha que deixar um mau hábito, talvez você tenha que deixar um vício, talvez você tenha que perdoar alguém, não sei. Ofereça o seu sacrifício que Deus lhe pedir sobre esse altar.
E diz a palavra que quando Noé ofereceu o sacrifício, Deus sentiu o aroma suave, diz que Deus renovou a aliança com Noé e com a sua família. É tremendo que quando nós levantamos um altar ao Senhor, não somente Deus renova a aliança conosco, mas renova a aliança com a nossa casa, faz uma aliança com a nossa casa. E Deus prometeu que nunca mais iria destruir a terra com água. E Deus prometeu que iria abençoar Noé e a sua descendência. Então Noé, quando terminou de estar no altar com o Senhor, ele voltou para a sua casa, voltou para o seu dia a dia com a confiança. Agora sei que Deus está comigo. Agora sei que Deus está com a minha família. Agora sei que Deus vai nos abençoar. Agora sei que Deus vai nos proteger. Agora sei que tudo vai dar certo, porque eu levantei um altar para o Senhor. Eu estava confuso, estava sem direção, estava com medo do futuro, o que seria do futuro dos meus filhos, o que seria o futuro da minha família nesta terra que está deserta. Mas agora que levantei um altar para o Senhor, Deus já me respondeu, Deus já me visitou, Deus já me deu direção. Glória a Deus. É isso que acontece. Quando nós levantamos um altar na nossa vida, quando nós levantamos um altar para Deus na nossa casa, o Senhor aparece para nós nesse altar. Quando nós oferecemos um sacrifício nesse altar, o Senhor sente o perfume, sente o aroma. Sabe, muitas pessoas dizem assim, Deus já não quer sacrifícios. Sim, Deus, mas eu digo o contrário, Deus ama. Quando nós damos algo que nos custa, quando nós deixamos um pecado que nos dói quando nós deixamos, quando nós deixamos um mau hábito que nos custa deixar, Deus ama isso. Deus sente esse aroma, Deus sente esse perfume desse sacrifício que nós oferecemos para Ele. Então Ele nos visita nesse altar e transforma na nossa vida, transforma a nossa casa, transforma a nossa família, dá-nos a palavra, dá-nos a direção, dá-nos a segurança que nós precisamos sentir. Então a nossa vida é transformada quando nós levantamos um altar para o Senhor. Aí na sua casa, onde você está, levanta um altar para Deus. Ofereça sobre esse altar algo que Deus colocar no seu coração para você ofertar. Seja deixar um pecado, seja deixar um vício, não sei. Seja perdoar alguém, seja orar mais, seja dar uma oferta financeira. Aquilo que Deus colocar no seu coração, ofereça sobre esse altar. E você vai ver que Deus vai responder. Deus vai lhe dar a direção e Deus vai lhe dar a segurança que você precisa ter no seu coração. Deus vai garantir o seu futuro. O seu futuro está nas mãos de Deus. Eu quero dar para você. Pai, no nome de Jesus, assim como Noé estava preocupado com o seu futuro e com o futuro da sua família, estava vendo um futuro incerto para ele e para a família, estava inseguro com o seu dia da manhã. Quantos filhos e filhas estão aqui, Senhor, nesta noite, neste momento, assistindo este programa, Senhor. Estão preocupados, estão ansiosos, estão com medo do seu dia da manhã, estão com medo do seu futuro, não sabem o que fazer, Senhor, não têm direção, sentem insegurança no seu coração. Eles precisam levantar um altar diante de Ti. E nesta noite nós levantamos, neste momento, nesta hora, levantamos o nosso altar diante de Ti, Senhor. E Te pedimos, vem-nos ajudar, vem-nos dar direção. Aquilo que nós precisamos fazer, Senhor. O nosso futuro, Senhor. Vem-nos dar a direção que nós precisamos. Vem-nos dar a garantia que nós precisamos, a segurança que nós precisamos ter no nosso coração. Vem-nos dar essa garantia. Em nome de Jesus. Tu és aquele que garantizas o nosso futuro, Senhor. E eu declaro que nós não vamos estar mais ansiosos, nem preocupados com o nosso futuro. Porque o nosso futuro está nos teus mãos. Neste exato momento, amado irmão, amada irmã, levante a sua mão no seu lugar, no seu casa onde você está. Levante a sua mão e diga, Senhor, eu levanto neste exato momento o meu altar diante de Ti, diante da Tua presença. Eu levanto o meu altar perante Ti, Senhor. Ofereço o meu sacrifício. Se você tiver que entregar algo, um pecado, não sei, um sacrifício, entregue tudo no altar do Senhor. E receba a paz, receba a direção, receba a segurança que vem do Senhor para a sua vida. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este foi mais um programa Rompendo Limites. Não perca o próximo programa, vamos continuar a falar sobre o altar. Deus abençoe.